Tá gravando. Bom dia, né? Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui na leitura que iniciamos, apenas o comecinho mesmo, né, do texto do Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico. A gente vai ver a tradução desse título, Recomendações aos Médicos que Praticam a Psicanálise, também em outras versões. Aqui é um texto de 1912, onde Freud está apresentando algumas recomendações para quem, né, vai realizar um tratamento psicanalítico. E aqui é importante o contexto, né, em que esse texto é escrito, em que não há a figura do psicanalista, como há hoje, né, nos nossos dias atuais, e já há muito tempo, né, que existe a figura do psicanalista. Aqui, nesse contexto, existe um médico que pratica a psicanálise. Então, existe um médico que atende pessoas em histeria, em obsessão, né, e em outras psiconeuroses, e que faz uso do método terapêutico, né, de terapia psicológica, nesse caso aqui, o método da psicanálise. Então, as recomendações ao médico é nesse contexto. Já que é muito pertinente, como eu comentei na leitura anterior, que esse texto ele venha depois do texto Psicanálise Selvagem, onde um médico, é, de uma maneira traduzida, a gente poderia dizer, né, se um médico pratica um equívoco, achando que está fazendo psicanálise com aquilo ali, e ainda manda a paciente ir procurar, encaminha, né, digamos assim, a paciente para Freud, para ela atestar que aquilo ali é realmente a psicanálise, porque o médico ali aprendeu aquilo com Freud, com os textos que Freud havia publicado. Então, aqui vem esse texto depois que recomendações ao médico para a prática da psicanálise. Vem nesse contexto. Mas vamos à leitura. Estamos aqui no tópico E. Sou insistente em recomendar aos colegas que, no tratamento psicanalítico, tomem como exemplo o cirurgião, que coloca de lado todos os seus afetos e até a sua compaixão humana e estabelece um único objetivo para as suas forças psíquicas: realizar a operação o mais perfeitamente possível. Ai, ai, né? Freud, coitado. Nas atuais condições para o psicanalista, existe uma aspiração por afeto mais perigosa, que é a ambição terapêutica de realizar, através de seu meio novo e muito criticado, algo que possa ser convincente para os outros. Dessa forma, ele não só coloca a si próprio em uma situação desfavorável para o seu trabalho, mas também se expõe indefeso a certas resistências do paciente. Tá bom, tá começando a agoniar de novo aqui. De cujo embate de forças, afinal, depende essencialmente o restabelecimento de Nessun. A justificativa para essa frieza, chama de frieza, né, a ser exigida do analista dá-se pelo fato de que, para ambas as partes, ela cria as condições mais favoráveis. Para o médico, a preservação desejável de sua própria vida afetiva. Para o doente, a maior plenitude de assistência possível hoje. Um velho cirurgião usou como seu lema as seguintes palavras: Je le pensai, de le guérir. Ele fez os curativos, Deus o curou. Dieu, Dieu, Dieu. É assim, né? Eu alucinei que é dos idiomas. Eu não passei muita vergonha aqui, não, né? Minha leitura. Gente, eu não tenho, Não, eu não tenho
domine nem estudo de idioma nenhum, viu? Quando vocês me veem aqui, não, principalmente nesses vídeos gravados, tentando ler francês, tentando ler alemão, enfim, a palavra que aparece aí nesses termos é só um gaiatice. Às vezes, quando aparece uma coisa que é muito diferente, aí eu boto o tradutor aqui automático, né, do PDF para ler, aí eu tenho uma certa noção de como é a palavra, a gente vai aprendendo, né? Mas eu não tenho familiaridade nenhuma. Meu contato com o inglês, por exemplo, é com os ingleses que dá na escola, né? No que a gente tem na educação formal aqui no Brasil, e leva em consideração que minha educação formal foi na escola pública. Então, é gaiatice aí, se alguém alguém que estiver assistindo depois, inclusive, sabe nem falar francês, e cair lendo essas paradas. É exercício. Tanto eu levar que um dia eu aprenda, né? Ele vai Pois insistindo. é. E também tem também aquela leitura que é só mesmo você está lendo psicanálise, e aí, às vezes, vai aparecer alguma coisa em outro idioma, e você não é o único, né, então, assim, acho que é bem normal isso. Uhum. É porque as pessoas gostam de rir das outras, né, e achar um defeito em alguém. Tem, como você vê uma pessoa tropicando também, tomando a queda, assim, naturalmente a gente vai dar risada, não tem muito como se conter, né? Com Com certeza, tropiço. e faz parte, é engraçada, até para quem fala. Vamos lá, o tópico F, né? Esse tópico F ficou nítido, né? O que ele está recomendando. E quando a gente somar aqui mais alguns pontos, a gente faz uma crítica a isso. É fácil inferir em qual objetivo essas regras aqui apresentadas confluem. Elas todas querem criar no médico o contraponto da regra psicanalítica fundamental estabelecida para o analisando. Assim como o analisando deve comunicar tudo o que ele capta em sua autoobservação, evitando todos os seus apartes lógicos e afetivos que querem motivá-lo a proceder a uma seleção. Então, a recomendação ao paciente, né? O médico deverá ser capaz de utilizar tudo o que lhe foi dito para a finalidade da interpretação, do reconhecimento do inconsciente oculto, sem substituir a seleção descartada pelo doente por uma censura própria. Então, os objetivos dessa recomendação aqui são justamente um contraponto. Resumindo, em uma forma, ele deverá dirigir para o inconsciente emissor do doente o seu próprio inconsciente enquanto órgão receptor. Eita, Freud! Deverá sintonizar-se com o analisando, assim como o receptor do telefone se sintoniza com o transmissor. Assim como o receptor transforma novamente em ondas sonoras as oscilações elétricas da linha, originadas por ondas sonoras, da mesma forma, o inconsciente do médico é capaz de reconstituir, a partir das ramificações do inconsciente que lhes são formadas, esse inconsciente que determinou as ocorrências trazidas pelo paciente. E aqui tem pano para manga, viu? É, quem acompanha mais tempo, né, eu sempre repito porque às vezes, inclusive agora, né, que eu estou gravando os momentos de leitura e colocando no YouTube, para deixar lá gravado, inclusive porque às vezes até eu comento alguma coisa, faço uma certa construção que depois eu penso, pô, foi interessante. Mas quando passa assim um mês, 2 meses, depois que a gente já fez um bocado de outras construções, acaba esquecendo. E eu não anotei em lugar nenhum, só fiz ali na hora, assim, foi algo que saiu. Então eu vou gravar também, porque serve até para mim. Em algum momento eu retorno, né, para aquele encontro ali, para aquele material gravado e posso ter acesso àquilo que eu mesmo construí ou que eu também, uma outra pessoa construiu. E isso ficava perdido, né? Quando o encontro acabava, isso se desfazia. Então, eu acabo repetindo também, por causa dessa condição de estar gravado, algumas pessoas chegarem num vídeo qualquer. Pode chegar em qualquer vídeo e aí precisa entender. Eu sustento a minha formação, a minha prática clínica em psicanálise na teoria de Jacques Lacan.
Então, poderíamos dizer a psicanálise lacaniana. Quando eu faço a leitura de Freud, é uma proposta de retorno a Freud, não necessariamente igual ao que Lacan propõe enquanto retorno, mas levando em conta que, quando Lacan retorna a Freud em um comentário específico, em alguma construção que ele faz nos seus textos, nos seus seminários, etc., nem tudo ali o que ele está falando de Freud, eventualmente eu já tive contato, que eu, por exemplo, hoje, eu não posso dizer que eu já li toda a obra de Freud. Eu já li muita coisa, né? Mas existem algumas coisas, por exemplo, que eu li lá em 2014, na hora que eu fiz a minha primeira disciplina de psicanálise na faculdade de psicologia. Então, assim, de uma outra cabeça, uma outra leitura própria da psicanálise, etc. Tiveram textos que eu voltei, tiveram textos que eu não voltei ainda, né? E a gente precisa fazer esse exercício mesmo de retorno constante, porque cada leitura é uma leitura nova, né? A Luciene, por exemplo, que está aqui, ela faz parte da comunidade. Na comunidade, a gente está fazendo um exercício é, diferente esse ano, né? A gente, da coordenação científica, propôs uma outra metodologia de trabalho, onde a gente estabelece um texto base para a discussão do módulo, e a gente tem mais de uma pessoa fazendo a leitura daquele mesmo texto e apresentando aquele texto sobre uma determinada ótica, ou seja, sobre um tema. E aí a gente observa o quanto é possível fazer leituras tão distintas, né, dentro de um mesmo texto. Cada vez que a gente visita um texto, a gente vai capturando alguma coisa ali diferente. Então, nesse processo de retorno a Freud, eu não retorno aqui à leitura daquilo que Freud propõe para estabelecer uma prática psicanalítica freudiana. Eu retorno no texto para criticar. Realmente, criticar no sentido não é criticar, não é difamar Freud ou o texto de Freud, mas criticar no sentido de exercitar um raciocínio crítico dessa leitura. A gente começou o texto polêmico, o primeiro texto aqui dessa obra, que eu costumo chamar aqui de um manifesto do tratamento hipnótico. Que esse primeiro texto aqui da obra, eu esqueci o título exatamente agora, mas ele apresenta, né, as perspectivas de Freud sobre o tratamento da hipnose. Aí como que a gente faz uma leitura crítica disso? Em que contexto ele foi escrito? No ano de 1890, quando a hipnose sofria um forte rechaço da categoria médica, Freud e outros médicos que estavam oferecendo um tratamento terapêutico através da hipnose precisavam defender a hipnose como um método eficaz, eficiente, com que pudesse estabelecer algum rigor científico ali na hipnose. Então ele precisava defender isso. Naquele texto ele defendia isso. A psicanálise não estava criada ainda. O próprio método catártico de Breuer utilizava a hipnose, então ele defendia aquilo. A gente não pode ler hoje, em 2026, esse mesmo texto, achar que Freud está ali falando da hipnose, e a gente, opa, vou aprender a hipnotizar também para utilizar a hipnose nos meus pacientes. Que aí a gente vai ignorar tudo que Freud escreveu depois e tudo que todos os outros autores escreveram depois sobre a hipnose, criticando e apontando os defeitos da hipnose. Então, quando a gente retorna num texto desse de Freud, em que sentido? Qual o contexto em que Freud escreveu recomendações aos médicos? Isso aqui que ele está escrevendo funciona hoje? Aí a gente tem aqui nitidamente um ponto de crítica de que o inconsciente que trabalha no análise é os dois, né? O tratamento psicanalítico aqui é de inconsciente para inconsciente. À medida em que Freud estabelece a regra para o analisando, de fale tudo que vier à sua cabeça, sem julgamentos, ele cria uma regra paralela para o analista de que escute tudo sem fazer seleção de nada. Não escolha uma coisa para fazer seleção, porque você selecionar uma coisa ali que você está escutando do seu paciente vai impedir que você escute outras coisas que pareçam bobas, que pareçam banais, que pareçam triviais. E aí ele está apostando naquilo que seria uma lógica do inconsciente freudiano.
E que esse inconsciente, enquanto órgão, aí a gente vai pegar alguns pontos onde Freud tenta estabelecer o que é essa topologia dele, esse inconsciente. Ele tem a expectativa de que a biologia desenvolva, a neurociência, né, desenvolva as tecnologias suficientes para reconhecer onde está a consciência, a pré-consciência e o inconsciente no cérebro humano, enquanto região desse órgão, que é o cérebro, né? Se eu não me engano, num texto que ele fala isso bem explicitamente é nas conferências introdutórias de 1917. Ele ele fala sobre essa expectativa e também fala de uma expectativa de construção do supereu. Então, vamos lembrar que Freud só vai estabelecer o supereu em 1920. Em 1917, nas conferências introdutórias, ele já dá indícios de uma suspeita dele sobre essa construção daquilo que viria a ser a segunda tópica freudiana, né? E isso, claro, mudando, inclusive, uma perspectiva dessa própria concepção de inconsciente para Freud. E aí é onde está, assim, a gente vai encontrar psicanalistas que são freudianos, que não são lacanianos, por exemplo, e que não são unicotianos, ferencianos, kleinianos, etc. São estritamente freudianos. E aí, ser psicanalista freudiano significa pegar o que Freud escreveu em 1912 e seguir à risca? É o que faz sentido, é isso? É o que estabelece você como um psicanalista freudiano? Seria considerar que o tratamento psicanalítico é feito de inconsciente para inconsciente, que são os mecanismos do inconsciente do analista que vai notar como se fosse um insight, assim, uma espécie de uma lâmpadazinha que acende quando o inconsciente do analisando se manifesta. Então fica isso como questão para a gente pensar criticamente, né? Isso que Freud propõe no seu texto e mesmo que tente se estabelecer hoje uma psicanálise freudiana, é seguir isso que ele recomenda à risca, que faz de você um psicanalista freudiano, e claro que dentro de uma perspectiva lacaniana, né, isso aqui não tem cabimento, né, isso aqui é um equívoco. E aí podemos fazer um paralelismo que vai ser muito errôneo, né, o paralelismo, assim, ele vai incorrer em diversos problemas. Mas ainda assim ele pode ser feito e é feito, né, por muitas pessoas, inclusive aqueles que a gente chama pejorativamente de freudo-lacaniano. Quando Lacan estabelece a condição do sujeito cartesiano como efeito produtor daquilo que é dito como a ciência moderna, e que esse sujeito é o mesmo sujeito da psicanálise, Lacan basicamente está dizendo que esse sujeito que é fundado pelo cartesianismo como penso logo sou e dotado dessa razão, né, desse racionalismo, esse sujeito seria capaz de imparcialidade na sua produção científica, é um erro. Então, Lacan basicamente está dizendo isso. Não existe imparcialidade na produção científica. Não existe como você fazer uma ciência com completa imparcialidade. Do tipo assim, né? Esse sujeito não estaria operando as suas intenções e pretensões naquilo que ele está produzindo cientificamente. Porque esse sujeito ele não opera única e exclusivamente com a sua razão. A razão opera em certa medida, mas aquilo que Lacan estabelece como a descoberta freudiana é justamente a subversão desse sujeito. O eu não é senhor em sua própria morada. Então, existe um inconsciente em operação. Esse inconsciente em operação, que aqui não necessariamente o de Freud, mas
o de Lacan, aquele inconsciente que Lacan propõe, faz com que não haja essa imparcialidade. Ou seja, o analista, enquanto um cientista, né, vou botar aqui bem entre aspas, né, um cientista, que, se a gente for falar em psicanálise, né, um analista sustentado na ética da psicanálise, né, ele opera clinicamente com o seu sujeito. Não existe analista sem sujeito. Isso só existe analista com sujeito. Ninguém vai entrar num set analítico para receber seus pacientes e deixa seu sujeito do lado de fora da porta. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Mas aí por que a análise é imprescindível? Porque existem, vamos estabelecer aqui de maneira lúdica, dois tipos de sujeito. Existe um sujeito não analisado e existe um sujeito analisado. Um sujeito não analisado, ele estabelece alguns tipos de relação de objeto, com o seu desejo, com o seu gozo e etc. Um sujeito analisado, ele tende a estabelecer outros tipos de relações com o objeto, de desejo e de gozo, diferente. Isso faz com que, aí a gente vai pensar aqui de uma maneira lúdica, a teoria dos discursos. Quando existe o sujeito no discurso, existe o objeto A, existe o significante 1 e existe o significante 2, o S1 e o S2. Esses quatro termos, eles dançam nas posições discursivas. Então, quando o sujeito está em uma posição do discurso, o objeto em outra posição, o saber em outra posição, né, e cada termo ali está numa posição diferente, isso produz uma relação. Então, quando o sujeito está em uma determinada posição, ele está ocupando um lugar de mestre. Quando o sujeito ocupa uma outra posição, ele está no discurso da histérica, ou seja, está com o discurso estericizado, que seria aí numa posição de analisando, por exemplo, né? Quando ele está numa outra posição, ele está numa posição discursiva da psicanálise. A psicanálise, ou seja, o processo de análise, ele tem a capacidade de levar o sujeito a ocupar essa posição. Essa posição discursiva, ela não é conduzida por nenhum outro modo de discurso que não da psicanálise. Então, é nesse caminho que a dita análise pessoal permite que o analista, com o seu sujeito, com todas as suas questões, com a sua existência, né, esteja ali. Não tem como dizer assim, imparcialidade. Mas à medida com que há uma formação ética, um compromisso ético com a formação, o analista tem a capacidade de ocupar um lugar de resto. Um lugar de resto diante do seu analisando. E aí é onde entra a questão de que o Lacan vai elaborar, em certa medida, essa subversão que acontece, de que a psicanálise, e isso já desde Freud também, né, mas com as palavras um pouquinho diferentes, porque até a própria compreensão desse conceito, que é o da transferência, tem uma certa diferençazinha. Mas é como se o método cartesiano considera, né, não é faz com que, considera que não há transferência na operação do sujeito, né? Então, esse sujeito cartesiano racional que está ali realizando o seu trabalho científico, não há transferência, há impessoalidade. Isso é o que ele considera. A psicanálise vai romper com isso,
vai observar que há uma relação transferencial e vai operar nessa relação transferencial. Vamos lembrar que toda intervenção psicanalítica é uma intervenção sob transferência. Não é sobre transferência, ou seja, não é por cima da transferência, é sob. Ou seja, né, tem que ter transferência para que haja uma intervenção psicanalítica. Sem transferência, não há intervenção psicanalítica. Há qualquer outra coisa. E há diversas coisas, inclusive há diversos tipos de terapia que não se utilizam da transferência. Não é que são melhores nem piores por si só, né? Mas produzem efeitos diferentes. Em determinadas circunstâncias, acabam sendo mais prejudiciais do que benéficas, aqueles que procuram, em outras condições, são mais benéficas do que prejudiciais. Isso acontece também com a psicanálise. Existem pessoas que vão procurar um tratamento psicanalítico, em vez de melhorar, pioram. E talvez elas não estejam ainda, né, adequadas ao trabalho de análise. Mas sempre sob transferência. Isso é o que permite com que, mesmo havendo sujeito do analista, ou seja, não há imparcialidade do analista, mas mesmo assim há uma condição de trabalho estabelecida eticamente. Por isso que a psicanálise é uma ética. Porque não há como ocupar esse lugar sem um rigor ético. Sem rigor ético e uma tentativa de ocupar esse lugar, há canalice, há charlatanismo, né? Há prejuízos, né? Há problemas. Então, é uma questão de que pode construir-se aí um paralelismo, né? Como se houvesse uma relação de inconsciente para inconsciente, mas não é de inconsciente para inconsciente. Aquela imagem que a gente vê os desenhos, né, do analista aqui sentado na cadeira, o paciente está deitado no divã e aí um novelozinho assim ligado de um para o outro, né? Como se isso representasse essa ligação, essa conexão entre os inconscientes. Os inconscientes, eles não se conectam nessa forma, mas o sujeito do analista vai ocupar um certo lugar, digamos assim, nesse discurso do analisando, pelo semblante de objeto, e semblante, também vou chamar de semblante aqui porque é um semblante, na verdade, né? De grande outro. Então, à medida que isso é. E isso é o que é que Lacan dá de material para a gente pensar isso, teoricamente? O conceito de sujeito suposto saber. Então, é o que Lacan nos apresenta para a gente pensar justamente essa questão. Por quê? Né, abrir um parênteses aqui de novo. Eu estou trazendo essas questões como uma possibilidade de construir um paralelismo. Né? Freud falou de inconsciente para inconsciente. Como se dá naquilo que Lacan propõe para o tratamento psicanalítico? Aí pode ser alguém que ache que isso que Lacan está propondo é uma coisa de inconsciente para inconsciente. Mas aí, quando você se aprofunda, você estuda minimamente a teoria lacaniana, você vê que isso não existe. Inconsciente, o inconsciente se comunicar com outro inconsciente. Não existe. Até porque vamos dizer que o inconsciente se transformaria em pensamento. Lacan é muito categórico para dizer que não existe pensamento inconsciente. Que tudo que é da ordem do pensamento é consciência. Então, se é pensamento, é consciência. E o que é o inconsciente, então? É um pensamento escondido que ainda não está por vir? Não. Como é que Lacan estabelece o inconsciente? Estruturado como linguagem. E aí ele vai dizer, inclusive, que isso é uma redundância, né? Estruturado como linguagem. Se é estruturado, é linguagem, né? Não tem como ser outra coisa. Então, esse inconsciente é a estrutura, né? É a própria estrutura que é o inconsciente. Então, à medida que essa estrutura está dada, aquilo que é a rede, que produz essa rede, que é da ordem do inconsciente, né? E não um pensamento em si.
Não à toa, o sujeito do dito, né, do inconsciente, quando ele pode ser manifesto, claro que o manifesto é muito mais freudiano do que lacaniano, né? Mas daquilo que a gente pode dizer desse sujeito do inconsciente, ele é uma ânsia, ele é uma falta em si, ele é um vazio, um furo, ele é um intervalo entre dois significantes. Ele é não é que é um nada, né? Eu dizer que ele é um nada incorre em um equívoco também, mas ele é um, ele não é, melhor dizendo, né? Melhor do que de tentar dizer do que ele é alguma coisa, ele não é. Não é porque não tem ser do sujeito. Então, é, na subversão do sujeito dialética do desejo, eu achei interessante quando Lacan trouxe um exemplozinho assim, de quando o paciente, né, o analisando, ele está na sessão, ele fala, ele está fazendo seu enunciado, seus ditos, e aí ele pá, 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 né? Lacan situa o sujeito no né. O sujeito está no né. Ou seja, o né que o sujeito fala depois de apresentar uma história, um dizer, falar alguma coisa, ele né. Isso é uma posição que o sujeito está assumindo entre dois significantes, entre o enunciado e uma enunciação. Dá para dizer que é o né ou que é o né? O né é o quê? Como que a gente representa o né para dizer que o né é o sujeito? O sujeito psicanalista, o sujeito médico, o sujeito operador de caixa de supermercado. Isso é o sujeito da psicanálise, do inconsciente? Não. O sujeito traído, o sujeito divorciado, o sujeito apaixonado. Isso é o sujeito? Não. Isso não é o sujeito. Isso aí são maneiras da gente descrever a pessoa, né? Dar uma certa consistência à pessoa que aparece ali. Então, são identificações, né? Tentativas de identificar aquele sujeito àquele significante. Então, isso dá uma certa consistência, isso funciona, opera para a nossa comunicação, mas isso não é o sujeito. O sujeito está no né. Eu vou me divorciar e vou largar do emprego, né? Veja que o sujeito ele não está nem no divorciar, nem no largar o emprego. Ele não é um divorciado, nem um desempregado. Ele é um né. Por que você me fala isso? Porque qual a relação entre sair do emprego e sair do casamento agora? O que é que isso opera? O que é que isso tem de efeito metonímico, ou seja, de deslizamento de um significante para o outro, que é da ordem do desejo, né, da dialética do desejo, ou o que é que isso tem de metaforização? O que é que esse significante estaria substituindo enquanto significante, enquanto de outro significante, né? Para produzir isso enquanto um sintoma. Estou saindo de tudo, estou largando, estou abandonando tudo que eu tenho na vida, né? Casamento, trabalho, projetos, estou saindo de tudo. E vou fazer o quê? Por que isso? Né? O né aí do paciente que conta uma coisa assim e procura essa afirmação. E precisaria dessa afirmação desse grande outro, ou desse outro, pequeno outro que está ali diante dele, para que ateste essa posição que ele está assumindo com o seu desejo, com o seu gozo. Então, o sujeito ele não pode ser representado, né, por um significante mesmo. Enfim, divaguei um bocado, né, mas é, essa, essa concepção de Freud de inconsciente para inconsciente é bem problemática. Deixa eu ver aqui quanto falta.
Um bocadinho. Vamos continuar aqui na leitura um pouquinho. Mas se o médico deve ser capaz de se servir assim, de seu inconsciente como instrumento durante a análise, então ele próprio terá de preencher amplamente uma condição psicológica. Ele não poderá tolerar quaisquer resistências dentro de si próprio, resistências estas que afastam de seu consciente aquilo que foi conhecido pelo seu inconsciente. Do contrário, ele introduziria um novo tipo de seleção e deformação na análise, o que seria muito mais nocivo do que aquilo que foi produzido pela atenção de sua atenção consciente. Para tanto, não basta ele ser uma pessoa razoavelmente normal. Pode-se antes exigir que ele tenha se submetido a uma purificação psicanalítica, meu Deus, e que tenha tomado conhecimento daqueles complexos próprios, adequados para atrapalhar na absorção daquilo que lhe é apresentado pelo analisado. A bem da verdade, não se pode duvidar do efeito desqualificante de tais defeitos próprios. Cada recalque não resolvido do médico corresponde de acordo com a expressão precisa de Wilhelm Afferman, sei lá como é que fala isso, Wilhelm Stickel, deve ser alguma coisa assim. Há um ponto cego em sua percepção analítica. Oh, bom, isso aqui é problemático da mesma forma, mas, perdão, o que Lacan propõe de mais eficaz para a gente discutir isso aqui está na concepção de resistência. A resistência, para Lacan, não é uma força psíquica que protege uma instância dos conteúdos da outra. A resistência não é isso, para Lacan. A resistência é a própria barra que impede o significante de ser significado por ele mesmo. Não sei se fica muito doido de entender isso, mas quando Lacan coloca o S do significante maiúsculo barra o S da significação embaixo minúsculo, o S maiúsculo do significante significa que o significante tem primazia sobre o significado. A barra que está no signo linguístico, para Lacan, essa barra é a castração. Então, essa barra é que impede a castração, é um impedimento de que um significante signifique ele mesmo. Do tipo, homem, significante, é homem, significado. Homem é homem. Isso é impossível. Para Lacan, isso é a resistência, é a barra. E impede que homem seja homem. Homem não é homem. Não tem como homem ser homem. Terra ser terra. Mar é mar. Água é água. Mulher é mulher. Ou seja, um significante significa ele mesmo. Um significante precisa de outro significante. O que é homem? Cabelo curto. Homem tem um pênis. Homem musculoso. Homem não veste saia. Essa coisa assim que a sociedade vai dando enquanto significantes que representam o homem. E aí observe que tudo que eu falei pode ser contestado. Homem tem cabelo curto. Então, qualquer pessoa com cabelo curto é homem? Aí a gente observa que não. Existem mulheres de cabelo curto, por exemplo. Existem homens de cabelo longo. Existem homens com pênis, homens sem pênis. Existem homens musculosos e homens não musculosos. Existem homens que não vestem saia, porque saia não é roupa para homem vestir. E existem homens que vestem saia, porque saia é roupa para homem vestir. Então, sempre precisa de outro significante, ligado a um outro significante, para produzir um efeito de significação. Ou seja, aí o significado
ele sempre é dado, o significado de alguma coisa, ele sempre vai ser dado em efeito de significação, onde um significante é ligado a outro significante. E por que significantes diferentes são ligados a um significante? Por exemplo, homem, porque esses significantes são ligados a esse outro significante homem. São significantes diferentes para cada pessoa, que é o sujeito em operação. É um sujeito em operação. Aí é onde está um significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Então, quando um paciente diz assim, por que homem de verdade é assim? O que é homem de verdade? E por que é assim para você? Porque aí esse sujeito está dizendo que homem não veste saia. Porque para ele, homem não veste saia. E quando ele desliza sobre isso, a gente vê uma posição de sujeito aí, uma relação, né, desse sujeito com esses significantes. E que, por exemplo, pode ser confrontado assim, em termos de leitura teórica, de observar essa teorização, ser confrontado com, por exemplo, existem pessoas que vão considerar que saia sem problema. Homem vestir, qualquer pessoa, pessoas vestem saia. Quem quiser vestir saia. Então, a resistência é isso. Tem como um analista superar suas resistências? Não. Não existe, ninguém supera as resistências. Porque a resistência é própria da linguagem. A resistência é própria da linguagem. Então, esse ponto de Lacan, que Lacan propõe é crucial nesse sentido de não existe essa concepção de que um analista vai ter que ser analisado para poder ter as suas resistências superadas, ter uma espécie de purificação. Não. A análise é imprescindível ao analista, para o que eu falei no comentário anterior, de entender a posição que o sujeito assume num lugar do discurso. Que para assumir uma posição de discurso na psicanálise, o sujeito do analista, ou seja, o analista, ele vai precisar aprender a ocupar um determinado lugar. Esse determinado lugar ele não vai ocupar como sujeito, ele vai ocupar como semblante de objeto A. Quem vai ocupar o lugar de sujeito no discurso da psicanálise é o analisando. Então, isso é um movimento que uma análise pessoal vai produzir no analista lacaniano. Não existe ninguém que passe aí uma vida toda assim, estudando, lendo todos os textos de Lacan, todos os livros, seminários escritos, outros escritos, etc. E aí seja um psicanalista formado que possa sair atendendo sem nunca ter feito uma análise pessoal, porque, a princípio, ele não vai entender muito bem, como ele pode ter uma ideia, porque ele estudou um bocado de coisa, mas ele entender propriamente, ser confrontado a esse lugar, de ocupar esse lugar nesse discurso diferente, que é um discurso diferente. A gente pode até entrar no discurso do mestre, no discurso universitário, no discurso da histérica, sem necessariamente estar nesses lugares, né? O discurso do mestre, ele funda o discurso universitário, e é o discurso da sociedade, que produz, segundo Lacan, um discurso da histérica. O efeito dessas relações que esses discursos produzem, os discursos do mestre e o discurso universitário, é o discurso da histérica, é a histérica. Lacan faz essa leitura no seminário 17. E essa histérica, rapaz, o galo tá aloprado aqui agora. Não sei se tá chegando o som aí. Esse discurso da histérica é o que permite com que surja um outro discurso, que é o discurso do analista. Não existiria o discurso analítico sem o discurso da histérica. Sem a histérica não existiria a psicanálise. Deixa eu ver aqui os comentários que o Luciano fez. Deixa eu ver se fechando a janela aqui diminui um pouquinho. Rapaz, que galo desesperado, viu? Quando chegamos na clínica, como analisantes, chegamos cheios de significados
E o analista vai, ao longo do tratamento, identificando os significantes. Com o tempo, duvidamos dos supostos significados que tínhamos no período anterior da clínica. A análise nos faz perceber essas conexões de significantes e ir reescrevendo esses significantes. As questões fazem com que questionamos essas certezas. A análise é feita de perguntas do analista e até do próprio analisando. Não à toa, o que o Lacan propõe como entrada em análise é o que foi, que é a pergunta, né? Quando avançamos na análise como analisantes, nos perguntamos também, percebo isso na minha análise. Não é só o analista que me pergunta, eu também me pergunto muito na minha análise, às vezes até mais que a minha análise. Agora sim, né? A pergunta não é uma pergunta, né? Botou uma interrogação, e porque é uma pergunta, é análise. Eu acho que que tem uma questão aí estrutural também, né? O, a histérica vai se comportar de uma maneira, por exemplo, a pergunta que um histérico faz é um tipo de pergunta, a pergunta que o obsessivo faz é outro tipo de pergunta. Assim, né? O endereçamento ele é um pouco diferente, porque está articulado dentro disso que é a própria estrutura, né? Em que o sujeito ali foi constituído. O que é interessante nesse ponto é que essas significações, elas podem ser. E vamos lembrar que Lacan estabelece, né, aí muito claramente, a metonímia e a metáfora como as operações do trabalho, tanto da constituição do sujeito, né, da compreensão ali teórica da psicanálise, quanto do próprio movimento do trabalho de análise, né? A análise ela é feita com operações de metáfora e metonímia. Metonímia, deslizamento, ou seja, encadeamento significante, 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 significante. Isso vai produzindo um deslizamento que é da ordem aí do desejo, né? Como eu falei um bocado na leitura passada, acho que foi nas leituras paralelas que eu fiz uma certa articulação sobre metáfora e metonímia. E a metáfora é a substituição de significante. Então, um significante substitui outro significante. Isso é a metáfora, que é o sintoma. Então, a metonímia, que é o deslizamento, significante, significante que vai deslizando, né? Isso é da ordem do desejo e do gozo, né? Esse deslizamento que vai, né, encadeando de um significante para outro. Isso vai acontecendo, né, no processo de existência e também num processo de análise onde é convocado a falar. Então, à medida que o paciente fala, ele vai deslizando significantes que o analista vai elegendo ali, né, de acordo com o manejo, para ser trabalhado ali naquela sessão e com aquele analisando. A metáfora, ela surge como uma produção também do sujeito, ela produz um sintoma, e aí é onde está o trabalho de análise, ele vai extirpar o sintoma, vai fazer com que não haja mais metáfora, por exemplo? Não, isso não é possível. Vai sempre produzir uma metáfora, não tem como não produzir uma metáfora, né? Só que essa metáfora ela vai ser produzida de uma outra forma. Então, aquela metáfora que foi produzida e que adoeceu, entre aspas, que adoeceu, que produziu um sintoma de adoecimento que dificulta a vida, as relações, né, que dificulta com que a pessoa se relacione com alguém em um casamento, se relacione, tenha um relacionamento com o trabalho, tenha um relacionamento com o estudo, tenha um relacionamento com a sua existência no mundo, né? Esse sintoma que está sendo produzido, ele vai ser substituído, ou seja, vai produzir-se uma outra metáfora aí, né? Não necessariamente os significantes vão significar outra coisa. Tipo, homem veste saia, vai passar
a ser uma significação, né, para esse significante, um efeito de significação. Não necessariamente, mas vai se produzir aí outros efeitos sintomáticos, da mesma forma, só que, assim, funcionais, em certa medida. Significa que a psicanálise quer transformar a pessoa em funcional, quer devolver a funcionalidade da pessoa? Não, necessariamente. Mas, assim, se a gente for dizer, no final das contas, assim, não é para a pessoa viver, viva minimamente bem, né? Sem tanto sofrimento, sem tanta dor, sem tanta angústia, sem sofrer tanto. Não é minimamente isso minimamente é ter uma vida funcional. Hoje a pessoa, no mundo, do jeito que ele está organizado, a não ser que a pessoa seja herdeira de milhões e milhões, e inclusive que tenha outros herdeiros também junto com ela, que continue fazendo a coisa funcionar para que não acabe, né? Ou seja, ela não precisa fazer nada e está tudo ali sempre à disposição. Fora isso, a pessoa minimamente ela tem que trabalhar para ganhar um dinheiro, para poder pagar as contas, para poder viver, minimamente ali ter as suas coisas, ou se ela escolher viver no nada, ainda assim ela vai depender de algum tipo de relação, que pode ter sofrimento ou não, né? A gente vai julgar, por exemplo, com uma pessoa em situação de rua, né? A gente vai julgar aqui pelo aquilo que a sociedade estabelece como uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade. E a pessoa não tem casa, não tem comida, não tem dinheiro, não tem educação, né? Estudo, etc. Ou a possibilidade, né, de estudar, a gente vai julgar que essa pessoa está vulnerável e está em sofrimento, sem necessariamente verificar se de repente não é aquela mesma própria filosofia de vida da pessoa. De repente aquilo ali não produz sofrimento para ela, né? Às vezes produz mais sofrimento para a gente que está vendo ela naquela situação do que para ela mesmo que está naquela situação. Aí não sabe, a gente tem que conversar. Mas em geral, a sociedade faz com que a gente veja dessa forma, né? Mas isso aí é da ordem justamente dessa substituição de significantes que produz sintomas. E aí vai de cada um. Tem pessoas que vão ter sintomas a vida toda, sintomas que antes, que poderiam ser vistos por algumas pessoas como sintomas prejudiciais, mas de repente aquele sintoma organizou muito bem a vida daquela pessoa por, sei lá, 50 anos. E aí, de repente, alguma coisa aconteceu que aquele sintoma ali, daquele jeito, já não funcionou mais naquela vida ali. Sei lá, uma pessoa que tem mania de limpeza, de repente, é, foi sempre perfeita a vida toda. Sei lá, uma pessoa dona de casa, que sempre cuidou da casa, manteve a casa limpa, etc. Tudo aquilo ali foi perfeito. Mas, de repente, ela está numa situação onde isso não se encaixa muito bem nas relações. E aí esse sintoma vai produzir um efeito de sofrimento para essa pessoa, porque em alguma medida ali não está mais cabendo, assim, ou se organizando, ou encaixando, enfim. Isso é da ordem, né, de certa forma, do particular. Aí entra aquela coisa, cada um tem sua mania, tem seus defeitos, tem suas qualidades, e aí você encontra uma pessoa para se relacionar onde esse seu jeito de ser, né, não funciona e a relação é conflituosa. Ou você encontra uma outra pessoa onde dá super bem. Os seus defeitos e qualidades combinam super bem com os defeitos e a qualidade da outra pessoa, e vocês dois se acham as pessoas mais perfeitas do mundo. É só uma casa ali de que deu certo ali. De repente, se uma muda, uma besteirinha ali, já começa a desandar a coisa toda. E as pessoas mudam com o tempo, né? Ninguém fica igualzinho, né? Para sempre. E aí é o desafio de se adaptar também a essas mudanças. A gente já avançou um pouquinho, eu vou deixar para a gente continuar nesse ponto aqui, por mais que seja no meio do raciocínio da leitura, mas aí na próxima
semana a gente continua desse ponto aqui. Amanhã, 1 hora, temos, amanhã sexta-feira, né? Sexta-feira, 1 hora, temos as leituras paralelas, dando continuidade à leitura do livro do Zizek, como lê Lacan.